Eu sou Maria Odete Santos, tenho 70 anos, sou reformada. A minha infância foi muito complicada, porque tinha um pai alcoólico, dava muito mal viver à minha mãe, chegava-nos a andar fugidos da pancada do pai. Pronto, a partir daí eu dei o passo de me entregar ao namoro com 16 anos, fui mãe aos 16 anos. A vida foi muito complicada, porque depois engravidei, onde o pai dos meus filhos fugiu. Foi ameaçado por o pai para ir para lá, para o Alentejo. Mas, entretanto, eu dei à luz e ele foi obrigado pelo tribunal a apresentar-se. A situação foi muito complicada, foi sempre um casamento frustrado, sempre com grandes problemas, porque ele vivia a vida nas noites, nos bares, nas discotecas, destruía o dinheiro, a férias, vinha alcoolizado para casa. Entretanto, o filho que dei à luz cresceu, um filho educado, um filho trabalhador, mas apressadamente casou e a esposa o traiu. Como o traiu, ele refugiou-se no mundo da droga. A partir daí que refugiou-se no mundo da droga, a coisa complicou muito na minha vida, porque o pai não aceitou aquilo do filho. Sentia muito triste, chegou-me a passar vontade de dar cabo da minha vida, cheguei realmente a beber lexívia para me matar, mas nessa altura, ele chegou nessa altura e nada aconteceu. Cheguei a procurar ajuda médica, onde ele foi internado 2 vezes para fazer desintoxicação, onde ele fugia. Depois internei no Magalhães Lemes, onde ele também fugiu. Entretanto, quando o pai me disse, ou é o António Manuel ou sou eu, e eu disse, olha, eu quero-te a ti e quero o António Manuel, que é meu filho. Ele não aceitou e foi trabalhar para Angola. Foi para trabalhar para Angola, abandonou-nos completamente. Quando ele foi embora, eu fiquei muito triste, fiquei desamparada, porque fiquei sem um ordenado marido. Eu, na altura, era auxiliar de escola e a escola é que me sustentou durante 1 ano, porque eu não ganhava para pagar o aluguel. E então, como não ganhava, o Conselho Executivo autorizou a eu levar os tamparés para trazer comida para a noite, para mim e para os meninos. Ao meio-dia, os meus lanches e os meus meninos que estavam na escola também eram sustentados pela escola. Eu um dia estava no café e vendia lá revistas e eu pus-me a ver para comprar uma e chamou-me a atenção a Maria e eu comecei a desfolhar e vi a igreja. Sim, pronto, está aqui a porta certa está aqui para mim e foi através daí que comecei a ler os testemunhos e através daí foi quando eu procurei a Igreja Universal. A palavra que me chamou a atenção quando eu cheguei na igreja foi diretamente para mim. O servo de Deus só falava aquela esposa que estava a sofrer, que estava a ser abandonada pelo marido, traições e aquilo. Eu ouvi e quando lá saí da igreja já saí outra pessoa, transformada. Já tinha aquela maneira de eu vou vencer, eu vou ser feliz e foi aí que eu comecei a usar a minha fé, ouvir a palavra do servo de Deus, pôr em prática e houve uma altura que o sofrimento já era tanto que eu já estava cansada de levar comida da escola. Achava que toda a gente olhava para mim como uma coitadinha. Na hora que eu já estava cansada de ser chamada ao tribunal para isto, ao tribunal para aquilo, ao tribunal para isto e nunca ser resolvido, eu disse não, eu vou obedecer à palavra. À fogueira santa, eu vou agarrar. Porque as necessidades eram muitas e eu então não queria ter aquilo que Deus me pediu na minha mão com a maneira de eu ir agarrar naquilo para resolver qualquer problema. Disse, não, meu Deus, eu vou resolver, já é o problema contigo. Só o Senhor é que tem poder para me resolver esta situação. Fui para o altar, o meu divórcio saiu facilmente, foi dado como ele desaparecido. A paternidade do menino foi entregue a mim, era uma funcionária da Segurança Social, passei ao Estado com 49 anos de idade, com a 4ª classe. Entretanto,
Este marido que eu tenho atual era um colega de trabalho. Ele marcou um encontro para irmos ao café e ele falou-me se eu queria casar com ele. E eu disse, olha, Sr. António, é assim, eu ando na igreja assim, se você quiser, eu faço-lhe um convite, vai para a igreja, eu ando a fazer as correntes na vida sentimental. Aceitou, nós começámos a fazer as correntes os dois, aí determinámos logo que íamos casar. Sou muito feliz, tenho um marido muito carinhoso, tenho um marido que me trata bem, graças a Deus. Depois do nosso casamento, em 2010, surgiu um problema de saúde no esófago, onde ele foi operado, e por causa dos produtos químicos da Petrogal, ele tinha muitas bolhas no pulmão. Então isto tudo causou essa doença. O pulmão arrebentou no bloco operatório. Quando lá fomos, eles disseram que não ia haver solução. Aí voltei as lágrimas, porque vinha assim, meu Deus, eu sofri 30 anos num casamento. Agora que tenho um marido que me dá tudo, oh Deus, eu não aceito isto. Mais uma vez, eu voltei para o altar. E aí houve a recuperação do marido, que já vão 12 anos, e graças a Deus, para quem ia morrer, está cá há 12 anos. Entretanto, em setembro, no dia 3, o meu neto estava a pôr-se a pé para ir trabalhar, onde veio tomar um pequeno almoço à sala e disse, ó vó, estou com uma sensação muito esquisita. E senti uma dorzinha antes de ir para o trabalho, falei para a minha avó, vó, eu sinto uma dorzinha na boca do estômago. Mas não era muito forte nem nada. Fui tranquilo, a respirar fundo sempre pela rua fora. E o momento que eu estava a fazer meus trabalhos, serviço, arrumar o barco, pintar isso tudo, senti uma pressão mais forte ainda no meu boca de estômago. Fiquei sem falta de ar, estava a perder os sentidos todos. Foi no momento que eu não estava a ver ninguém à minha frente, até cheguei a vomitar tudo que estava dentro de mim, tinha tomado um pequeno almoço, vomitei tudo que estava dentro de mim. No momento que eu vomito, eu desmaio. Eles chamaram a ambulância veio ter-me a ver a respiração, se tinha acontecido mais alguma coisa, e foi nesse dia que eu fui para o hospital. Cheguei lá à urgência, perguntei por o doente e eles disseram que o Cláudio ia fazer um TAC, uma ecografia, e que ia demorar muitas horas para eu vir para casa, que depois me contactavam, mas eu já não abandonei a urgência. Isto eram 5h30 da tarde, ligaram para mim para eu ir buscar o Cláudio. Entrei logo, o Cláudio já estava na sala de cá fora, com sacos destes de congelamento, sempre a deitar para os sacos. De Gaia até a minha residência foi muito complicado, porque era sacos e mais sacos. Chegámos a casa, deitei na cama, o marido foi buscar a medicação que eles receitaram. Não demorou nem meia hora que ele virou-se para mim e disse, vó, leva-me ao hospital, eu estou mal, eu preciso de ir para o hospital. Eu fui para o hospital, fiz exames e foi nessa hora que deram o resultado à minha avó que eu só tinha 2 dias de vida. O caso do Cláudio é gravíssimo, vó, gravíssimo, está a perceber? No meio de 90 se escaparam o pâncreas dele metade está podre e outro bocado está-se a desfazer. No outro dia de manhã eu fui para ver o Cláudio, já ele não existia na secção onde me tinham dado, existia no -1. Viram que eu estava a piorar, mandaram por -1 para os cuidados intensivos. Tive 12 dias nos cuidados intensivos, sempre a fazer exames, com tubos dentro de mim, a tirar líquidos e mais líquidos. Mais uma vez, voltei para o altar. No outro dia, entreguei o sacrifício, no outro dia as coisas ainda se mantinham iguais. Mas quando eu lá cheguei, o Cláudio reagiu. Pois o Cláudio acordou, pouco falava, mas a única coisa que ele me disse logo foi assim, vó, vai ao banco, levanta tudo quanto eu tenho, põe no altar. Só Jesus para me salvar. E foi para determinar a minha vida completa, ou era tudo ou nada, ou vida por vida, senão, ou Deus me levava, ou Deus restaurava a minha saúde e acabou. O Cláudio recuperou, teve 63 dias internado. Passando 63 dias, eu fui dando alta, eu por cada secção que passei, toda a gente bateu palmas. Até os doentes que estavam no quarto
bateram palmas, que foi dos únicos doentes, jovem, que venceu aquele problema do pâncreas naquele hospital. Hoje estou bem de saúde, posso fazer tudo o que não fazia. Se não fosse o altar, eu ir para o altar buscar o que eu quero, o que eu queria, que era a minha saúde em primeiro lugar primeiro, e eu queria uma mudança completa. E foi a partir daí que o altar deu-me tudo o que eu queria. No altar, sempre todos os sacrifícios que eu fiz, sempre eu encontrei aquilo que eu buscava. Não há um que eu não encontrasse. Sempre Deus me respondeu e tenho a certeza que sempre me responderá. Muitos creem em Deus, mas vivem uma vida diferente do que está prometida em sua palavra. Porquê? Até quando ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. A nossa vida é resultado não apenas do Deus que queremos, mas de como o servimos. Em julho, a maior campanha para a transformação da sua vida. Fogueira Santa no Monte Carmelo. O altar de decisão.